Graças a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo de número 8. E nós vamos ler o versículo de número 2. Deuteronômio, capítulo 8, versículo de número 2. Todos acharam? É o quinto livro do Velho Testamento. Eu vou ler para vocês a minha tradução. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2. Diz assim a minha tradução: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Amém? Assente-se, por favor. Nós estamos hoje no quinto dia dessa campanha, atravessando o Jordão. Atravessando o Jordão. Saindo de 40 anos de deserto, atravessando um Jordão, significa dando um passo para uma nova fase e indo em direção a um momento de conquistas. E geralmente quando nós chegamos diante de um momento de conquistas, parece que tudo é o contrário. Parece que as coisas não favorecem, não é? Justamente quando uma mulher está para dar à luz, parece que ela vai morrer. As dores de parto parece que são para a morte, mas a conclusão é para a vida, né? É para a vida. Então, quando Jesus enfrentou o deserto, o final do deserto foi o quê? Anjos servindo. A conclusão disso foi o quê? Milagres posteriores, vitórias, extensão do reino de Deus. Quando olhávamos para a cruz, quando olhamos para a cruz, parecia tudo o fim. Mas quando olhamos além da cruz, o que nós enxergamos é vitória, é vida, é salvação. 40 anos de deserto são exatamente para mostrar as fraquezas do nosso coração. Olha como Deus trabalha na nossa humildade. Olha como Deus trabalha nos ensinando algumas coisas. É interessante que quando passa um tempo a gente pensa, agora sim, olha como eu era infantil, olha como eu era lerdo, olha como eu não vi algumas, agora eu estou preparado, eu me orgulho da minha humildade, olha como hoje eu estou bem, e daí daqui a pouco vem uma situação, e você pensa assim, eu achei que eu já tinha superado tal coisa, mas esse deserto está revelando em mim uma ausência de paciência, uma ansiedade, uma preguiça, uma raiva, uma mágoa, um rancor, ou seja o que for. Nesse quinto dia de campanha, primeiro dia nós falamos aí sobre passado curado e bem resolvido, depois sobre, qual que era mesmo? Propósito, depois foi sobre, já não lembro mais agora. Semana passada, o quarto dia, foi sobre altruísmo. E hoje nós iremos falar sobre tentação. Porque se Jesus, para chegar onde ele chegou, ele teve que passar pela tentação, Sansão, Davi, Paulo, qualquer um, eu acredito que nós não escaparemos desse período da nossa vida, de tempos em tempos. Só que eu preciso entender alguns pontos sobre isso. Provavelmente eu não vou falar nada que você não saiba aqui, mas nós estamos aqui para concentrar a nossa fé numa direção, para nos fortalecer. Sabe por quê, meu irmão? Porque nessa situação, seja qual for, olha para cá, seja qual for a provação que você está passando, você levantará um altar para Deus. Nós levantaremos um altar para Deus. Amém? Para eu entender um pouquinho sobre tentação, eu preciso entender quem é Deus. Porque se eu entender quem é Deus, isso facilita muito para mim a palavra compensação. Eu tenho visto muitos cristãos que desistem da caminhada porque não entendem o processo de Deus sobre o seu caráter, sobre a sua moldura.
precisa se conhecer sobre Deus, sobre batalha, sobre nosso inimigo, sobre esse processo todo predestinado para moldar o nosso caráter. Por isso que fala que a porta é estreita, são poucos os que acham, e ainda menor o número daqueles que conseguem passar pela porta estreita, porque a abnegação faz parte. Bom, muitas pessoas falam a palavra Deus, mas não sabem que Deus não é um nome. A palavra Deus, primeiro ponto aqui, a palavra Deus significa alguém autossuficiente. A palavra Deus significa alguém que se sustenta, alguém que existe por si só. Exemplificando essa palavra, alguém que não depende de nada para ser quem é. Toda vez que você confessa que Jesus Cristo é Deus, eu e você, por exemplo, estamos confessando, na verdade, que Ele não depende de nada para sobreviver. Tá? Então, você não pode ser um Deus, eu não posso ser um Deus, porque nós dependemos de um monte de coisa. A gente depende do oxigênio, depende de dipirona, se estiver com dor de cabeça, depende de remédio da pressão, depende de água, depende de comida, sal, açúcar, relacionamento, afetividade, uma série de coisas. Satanás também não pode ser um Deus, porque ele mesmo precisa de Deus para ele existir. Qualquer ser vivente, seja matéria, seja espiritual, precisa de Deus para existir. Então, se eu estou passando por um período de tentação, eu preciso entender o sentido de provação, eu preciso saber quem é Deus, eu preciso saber quem é Satanás, e eu preciso saber de que lado eu estou. Amém? Primeiro ponto, eu preciso saber quem é Deus. Deus, Ele não precisa de mim. Eu preciso dEle, para eu poder passar por esse período. Segundo ponto, eu sei que você e eu, nós não podemos subestimar Satanás em tudo isso. Mas a gente não pode ter medo de Satanás. Você está entendendo? Isso jamais pode tirar a nossa ousadia como cristão. Jamais pode tirar a nossa determinância como cristão. Ontem eu conversava com uma família e eu dizia para a família, olha, vocês precisam orar naquele ambiente, vocês precisam chamar essas pessoas e orarem lá naquele ambiente, lá naquele quarto, naquela casa. Vocês precisam fazer isso. E pode escutar o que eu vou falar. Quando vocês estenderem a mão e começarem a orar, vocês vão começar a arrepiar. As costas, os braços, vocês vão arrepiar. Não tenha dúvida. Por quê? Porque a presença maligna ali é opressora. É uma questão geográfica. Existe uma classe demoníaca geográfica que quer fazer você sair de alguns ambientes, de alguns lugares. 40 anos de deserto, você vai atravessar o Jordão, e você vai chegar num ambiente em que os inimigos de Deus estão ali, e são gigantes, e você vai ter que expulsar no nome de Jesus. Amém? E assim que é. Então, é por isso que você e eu, nós nunca podemos ter medo, nós não podemos subestimar, mas nós não podemos ter medo paralisante, porque quando o Satanás tenta fazer algo em sua vida, ele nunca pode, se Deus não permitir. Quando ele estava tentando atacar a Jó, ele não podia atacá-lo, ele primeiro teve que receber permissão de Deus, e isso é bíblico, o capítulo 1 de Jó fala isso. Satanás não pode te atacar, a não ser que Deus lhe dê permissão, e Deus disse que não permitiria que você fosse tentado, ou testado, além daquilo que você fosse capaz de suportar. É o que está escrito, meu irmão, lá em 1 Coríntios 10, 13, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum a homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape, para que possam suportar. Deus abrirá uma porta. De alguma forma, eu e você precisamos entender sempre que Deus é fiel, e que tudo que está acontecendo é com a permissão dEle. Ele endurece o coração de Faraó, Ele amolece o coração de Esaú, Ele é Deus,
e não haverá impossível para Ele. Nunca se esqueça disso, num período de dificuldade, tá? De resistência. Então, tudo que você está passando, tudo que você está suportando, Deus confiou em você. Você já é vencedor, não há problema. Abraão, ele só foi valorizado pelas provações. Cada vez que ele foi provado, ele avançou. Não é? Então, não tenha medo das provações, das tentações, tenha atenção sobre isso. Provação como ficar às vezes desempregado, por exemplo, provação, enfim, seja o que for, Deus está nos aperfeiçoando para a próxima batalha. Quem teve problema em ficar desempregado foi Satanás, na verdade. Ele sim tem problema em ficar desempregado, porque as questões dele são eternas. Ele está desempregado, porque ele era querubim ungido. Ele levava o louvor diante de Deus, ele levava os elogios diante de Deus. Classe única de anjo, para quem já estudou angiologia, uma classe única. Ele era a expressão de formosura, de perfeição. Por exemplo, se chegasse para Deus e perguntasse: Deus, me dê um exemplo de perfeição da sua criação, ele ia mostrar Lúcifer. Só que Lúcifer se envaideceu olhando para ele, caiu e se corrompeu em tudo isso. Então, ele já não é mais empregado nisso. Agora ele tem outro trabalho, ele tem uma outra tarefa. A tarefa de Satanás agora, como disse Jesus, é tentador. Agora o novo serviço dele é tentador. Ele não é mais líder da adoração, ele já foi mandado embora. Agora nós somos líderes da adoração. Foi confiado à igreja o louvor, foi confiado à igreja a adoração, foi confiado à igreja os louvores, o levantar de altares, tá? Então, segundo ponto, primeiro ponto precisamos saber quem é Deus, nessa batalha toda, de que lado nós estamos. Segundo ponto, nós não podemos subestimar Satanás, mas nós também não podemos ter medo dele, porque tudo é permissão de Deus, ele está com a gente, então nós temos que ser ousados na nossa fé. Terceiro ponto, o que é um tentador? Vou passar para você um pouco, talvez você já tenha ouvido sobre isso, a descrição, né, dessa palavra. Na verdade, essa palavra tentar, ela tem uma origem grega, mas ela foi aperfeiçoada mesmo na cultura romana. Quando se pegava o aço e colocava o aço no fogo, e quando as moléculas ali já estavam envolvidas, o aço estava vermelho, colocava o aço na bigorna, martelava o aço ali na bigorna, moldava, colocava na água, olhava e colocava no fogo de novo. Quando estava vermelho, colocava na bigorna, batia, colocava na água e olhava os defeitos de novo. E se repetia o processo, porque as moléculas tinham que se juntar. Quanto mais juntas estão as moléculas, mais forte é essa arma. Mais forte. E esse processo se repetia. Bigorna, aliás, fogo, bigorna, água, análise. Fogo, bigorna, água e análise. Esse processo é chamado de tentar. Por quê? Tentar nada mais é do que descobrir as fraquezas. Amém? Descobrir as fraquezas. Quando o ferreiro, ele achava que aquela espada estava boa, porque os melhores na época foram os romanos. Não adianta nada você ir para uma batalha com uma arma falhada, como diz o outro aí, né? Não adianta nada. Uma das questões que eu achei interessante, se você já assistiu ou leu algo sobre Schindler, tem um filme famoso, ganhador de Oscars, A Lista de Schindler. Quem já assistiu esse filme? Olha só, é incrível, eu aconselho você, porque é algo verídico. Tá? Ele tem uma lista, então ele para, depois de um tempo de fabricar panelas, ele começa a fabricar armas, para favorecer, entre aspas, o exército alemão. Mas na verdade, ele fabrica ali cartuchos que não funcionam. Cartuchos que não funcionam. Então toda vez que o exército alemão estava na batalha,
e ela já estava sendo travada contra a Rússia, contra os países ali, Estados Unidos, Inglaterra, cada um veio de um lado, e os brasileiros, enfim, foram mais de 24 mil pracinhas que foram para a guerra aqui do Brasil, inclusive um tio meu, já falecido, quando ele ia atirar, a arma não funcionava. E isso ajudou muito a perder a guerra. Schindler fez questão. A lista que ele montou, foram mais de 1000 pessoas que ele salvou dentro da fábrica dele. Mais de 1000 judeus. Então, eu digo para você que nessa situação toda que está se passando, o Império Romano, quando eles iam para uma batalha, a espada, ela tinha que ser uma espada que iria aguentar o tranco, aguentar o impacto. E o ferreiro tinha muito a ver com isso. Quando o ferreiro aprovava a qualidade do aço, quando o ferreiro aprovava a qualidade da espada, ele gravava o seu nome ali. Gravava o seu nome ali. É interessante, porque no mundo espiritual, isso tem muito a ver. Isso tem muito a ver no mundo espiritual. Eu não sei que tipo de provação você está passando, mas fraquezas estão aparecendo. Pastor, eu não queria explodir ali, eu explodi. Eu não queria fazer tal coisa, eu fiz. Eu não queria. Eu lembro uma vez que me chamaram para orar numa casa, e no telefone, eu não sei se você já aconteceu isso com você, mas eu já expulsei muito demônio online também. Expulsei demônio por telefone. E teve uma vez que me ligaram e falaram assim, eu vou chamar o pastor. Eu não quero aquele homem aqui. As provações que você vai estar passando, quando você passa por ela, o ferreiro, que já fez destacar, por esse deserto que nós lemos aqui em Deuteronômio 8:2, quando você passa por isso, ele vai gravar o nome dele em você. O nome dele em você. E a Bíblia fala que nós teremos um novo nome escrito na nossa testa, isso está em Apocalipse. Não que é literalmente assim, mas testa na Bíblia significa identidade. Significa que o sangue de Jesus, a identidade do Cordeiro está nas nossas vidas. Você está entendendo a importância dessa batalha? Você está entendendo a importância dessa resistência? Meu irmão, aquele processo todo de tentar, é para que venha ser destacado em nós as fraquezas. A palavra deserto na Bíblia, a palavra deserto no original, aliás, significa lugar solitário. E realmente parece que você está sozinho. Por mais que você esteja rodeado de pessoas, ninguém vai te entender. E é um lugar que você consegue passar ali somente com Deus. E Jesus nos ensina isso. Porque quando você está passando por isso, eu lembro daquela vez que eu fui ameaçado, aquelas questões por conta do terreno da igreja, que queriam vender de novo, e ameaçaram e coisa e tal. Eu falei com todo mundo, eu contei para um monte de gente, mas parece que nada era suficiente. E por 4 meses, eu me fechei em oração, em jejum, orando e apelando aquilo, e de tudo qualquer forma. E de repente, do nada, uma situação acontece, Deus levanta uma pessoa, vai lá e resolve tudo. Nunca mais fui incomodado, mas foram mais 4 meses de deserto. Parece que as pessoas não conseguem suprir dinheiro nenhum, virtude humana nenhuma, é só você e Deus. Deus está nos ensinando, em todo período de provação, a ter um relacionamento explícito com Ele, declarado com Ele, amém? Ontem eu conversava, um pastor me procurou, a gente conversava sobre um outro pastor que está à frente de um trabalho missionário, e daí ele falou, o pastor está passando por uns perrengues lá, forte. Eu falei, mas isso aí é necessário, a fé para ela existir, ela precisa ser confrontada. E aí ele falou, pois é, está passando por umas situações. Eu falei, pois é, esse tempo atrás me perguntaram, diversas vezes já me perguntaram o que é ser um pastor, e sempre vai mudando a filosofia, acrescentando. Eu falei, ser pastor é não passar de uma pessoa chantageada, sempre. Chantageada como? Sempre estão chegando para você e falam, se não acontecer tal coisa, aconteceu tal isso, eu vou sair da igreja, eu vou sair do ministério, ou eu vou sair da igreja. É sempre isso. Ser pastor é você estar diante de uma condição assim. A todo momento são pessoas falando que vão te abandonar. E você dizendo que nunca abandona. Porque quando te ligam, você está lá. Quando te passam mensagem, quando precisam de você, está lá. Mas você tem que entender que Deus nunca vai te abandonar.
Porque você já passou por muitos desertos sozinhos. Quando Deus não levanta um, Ele levanta outro. Quando Deus não levanta ninguém, Ele abre portas de uma forma. De alguma forma Ele vai fazer. Então o teu relacionamento é com Deus. Porque os desertos te ensinaram esse valor. Se Ele levanta alguém, é por Ele, e você está feliz. Se Ele não levanta ninguém, Ele está tratando você. E quando Ele aprovar, é só uma fase, e você vai entender isso. Então não cometa suicídio, porque é só uma fase. E também não se empolgue tanto, porque é só uma fase. Quarto ponto. Deus deixa bem claro que o papel do tentador é nos fazer fortes nas mãos de Jesus. Deus vê as nossas fraquezas, Ele nos molda, e alguns de nós estamos passando pelo fogo nesse momento. Pastor, eu estou passando pelo fogo nesse momento. Mas não vai ficar assim para sempre. Não vai. Esse fogo só está expondo as nossas fraquezas. Eu lembro uma vez, eu até estava conversando agora com o irmão lá na sala. Eu falei, cara, teve um dia que a situação para mim estava complicada. Em casa todo mundo brabo comigo, confundindo quem era o inimigo. Na época, faz muitos anos isso. A minha saúde não estava colaborando em nada. No ministério, meu irmão, pensa no desânimo, parece que as coisas nunca iam. Inclusive foi antes de eu assumir o Sabará. A situação estava toda contrária. Tão braba, que alimento estava restrito lá em casa, a situação muito complicada mesmo. Aí o que eu fiz? Quer saber? Vou pegar minha bicicleta. Tinha uma bicicleta só, que eu estava pagando, e vou lá na casa daquele missionário que eu conheço, porque eu vou orar lá. Vou pedir oração, vou conversar com ele. E peguei a bicicleta ali do Campo Comprido, fui até um lugar, para não dizer, uma comunidade, para não dizer favela, que era o lugar. Né? Cheguei até aquela comunidade, e era aniversário desse missionário. E eu participei ali, cantei, nem sabia que era aniversário dele, dei um abraço, e daí teve a festa ali, eu abracei ele ali, não orei, não me abri com ele, não rolou nada daquilo. Simplesmente eu peguei minha bicicleta depois disso e saí feliz. Falei, meu Deus do céu, o que esse homem está passando é muito pior do que eu estou passando. O que esse camarada está passando é 200 vezes pior do que eu estou passando. 200 vezes. Eu tenho família, eu tenho casa, eu tenho para onde ir. Né? Eu tenho pessoas que se importam comigo e, enfim. Olha a situação dele. Eu fui pensando, eu fui agradecendo a Deus. Agradecendo a Deus. Então, o propósito da aprovação, Deus quer nos tornar mais gratos, mais fortes. E olha para cá! Menos manhosos, ou sem manha nenhuma. Por isso que Deuteronômio 8:2 diz, né? Eu te coloquei no deserto para saber o que havia no teu coração. Esse processo de moldura, ele não é fácil, mas ele nos deixa mais fortes. Deus continua o processo até que Ele possa olhar para mim e para você, Ele possa dizer, está pronto agora para a próxima missão. E Ele grava o nome dEle em você. E Ele fala, pode ir no meu nome. Pode ir. Então eu sempre digo que Satanás é como se fosse um bicho brabo amarrado por uma coleira, uma corda, que Deus solta até onde Ele quer e puxa de novo. Mas nada sai do controle de Deus. Ele vai te dar um caminho. Ele vai te dar um escape. Jesus, quando foi batizado nas águas, Ele foi conduzido pelo Espírito Santo para onde? Para o deserto. Para ser o quê? Para ser tentado. 40 dias. Sem nenhum defeito. Aí Deus Pai o enviou ao mundo para salvar. É isso que Deus está fazendo com você. Não tenha medo da luta, mas permaneça firme, mesmo em meio a toda essa pressão. Melhore, intensifique o teu trabalho como igreja, melhore. Aí depois de um tempo a gente percebe assim, como eu estava distraído, como eu estava despriorizado,
como eu estava mimado, mimada, como eu estava isso, como eu estava aquilo. Quinto ponto. Não fuja dos momentos de ensino, pois Deus está te preparando para te enviar a esse mundo. Deus grava o nome dele naqueles que ele provou, que ele testou. Deus não tenta ninguém, nenhum homem. Ele já empregou alguém para esse serviço. Ele está te tornando a cada dia mais forte. Deus pode confiar em você. Deus pode confiar a você, meu irmão, essa missão. Deus pode confiar a você algum projeto, algum propósito. Deus pode confiar a você, presta atenção no que eu estou falando, almas. Quantas vezes algum líder confia a você um território? Eu não sei se já foi passado para você algum grupo, eu não sei se já foi passado para você alguma missão, eu não sei se foi passado para você alguma família, eu não sei se já foi passado para você algum ministério, e isso faliu, e você culpou outras pessoas, ou simplesmente disse, não é o meu perfil. Não existe essa questão. Tal pessoa, a síndrome de Sara, tal pessoa é mais preparada do que eu, é mais jovem, é mais fértil. Não existe isso. Desde o começo eu aprendi isso. Se foi confiado a mim o sabará. Não importa se eu tinha 21 anos de idade, não importa se eu não tinha carro, se eu não tinha condição financeira, não importa se pessoas estavam bravas comigo, me aceitavam ou não, não importa se eu não tinha experiência, não importa se eu estava ruim de saúde, não importa se eu morava longe, não importa! Deus pode confiar a você uma missão? Responda para você, Deus pode confiar a você uma missão? Pode. Da boca para fora, várias vezes a gente fala que sim, mas volta e meia, quando a provação vem, em vez da gente se aperfeiçoar várias vezes, o que a gente faz? Pensa em fugir, pensa em abandonar, pensa em dizer que Sara, ela é mais jovem, ela é mais fértil do que eu, para cumprir uma promessa de Deus, e a gente quer passar a bola para frente. Nós pensamos assim, eu sou um cristão de 200 anos de igreja, eu tenho títulos, eu tenho ministério, eu tenho cursos, eu me santifico porque eu só escuto David Keelan, eu só escuto Diante do Trono, e eu oro e eu falo em línguas, e Deus já me usou para isso, para aquilo e tudo mais, nós temos essa, mas e agora? E as almas que Deus confiou para a gente agora? E esse Jordão que nós temos que passar agora? E esse gigante, e esse muro, que tem que cair pelo poder de Deus? E aí? Deus pode confiar uma missão a você? Eu quero que você seja forte, eu quero que você aproveite as turmas de discipulado na igreja, que você se fortifique na fé, em cada situação que está acontecendo, porque essas provações que pegam mais forte, elas vêm de dentro de casa. Jesus falou isso. Um será levado, outro será deixado. Jesus falou, você acha que eu vim trazer paz na terra? Vim trazer espada. É o pai se levantando contra o filho, é filho se levantando contra o pai, é sogra contra genro, é marido contra a esposa, é esposa contra marido. Jesus deixou bem claro a respeito sobre provações, situações como espinhos na carne que tentam nos provar, nos desanimar. E quando você está lá, se esforçando, está lendo a Bíblia, está orando por pessoas, está firme no ministério, ajudando todo mundo, chega alguém e fala, vai lá crentinho, vai lá crentinha, você não é a pastorinha? Você não é o profeta? Você não é o cristãozão? Você não é o bonzão? Vem de dentro de casa muitas vezes. Meu irmão, a família de Jesus achava que ele estava louco, dizendo que ele era Deus. Jesus estava no templo, mandaram chamar ele, para que ele parasse com tudo isso. De repente chega um pessoal e fala, Senhor,
tua família está lá, tua mãe, tuas irmãs e teus irmãos estão lá fora. Tipo, coloca a cabeça no lugar, eles estão tão preocupados com você, com essa história de você falar que você é Deus. Aí Jesus olha e fala: quem é o meu pai e minha mãe? Quem são os meus irmãos? Senão aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Do meu Pai. Da onde que você acha que vai vir aquilo que realmente te prova? De que direção que você acha que vai vir? Faça como o apóstolo Paulo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a minha fé. E a coroa da justiça não está reservada somente a mim, mas a todos os que esperam pela vinda do Senhor. Aguenta firme, e quando você estiver no céu, você pode perguntar para todo mundo se valeu a pena ou não. Você pode perguntar para Maria, você pode perguntar para Abraão, você pode perguntar para Moisés. Quero que você entenda o valor daquilo que você está passando, porque assim, meu irmão, que você passar, os anjos virão te servir. Os anjos virão te servir. Jesus nos ensina isso. O que veio para Davi depois do gigante? A promoção, não é? Casou com Mical, esteve nos banquetes do rei, mas aí apareceu outros gigantes na vida dele. Apareceu um gigante pior ainda, o próprio rei, que não era gigante a nível de estatura, mas a nível de poderio, pela inveja dele, por um ego machucado, colocou um exército atrás de Davi, e Davi superou isso, sem ferir ao próprio rei, respeitando a unção de Deus, mesmo o rei o perseguindo, Davi chegou a ser rei. Teve alguma situação pior depois? Teve! Um filho chamado Absalão, que destruiu a imagem do pai, que alienou o povo, que tirou o pai do trono, mandou o pai para uma caverna, e ficou com as esposas do pai. E depois ele teve que saber do filho morto. Isso nunca o consolou. Meu irmão, cada provação, ela vai vir maior do que outra, mas com o objetivo de deixar mais forte e de me aproximar de Deus. Aí você pensa assim: eu nunca imaginaria que eu estaria passando por tal coisa, mas presta bem atenção, o deserto de Jesus revelou uma frase para mim e para você: nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que procede da boca de Deus. Nem só de dinheiro viverá o homem, nem só de intimidade viverá o homem, nem só de vaidades viverá o homem, nem só de conforto viverá o homem, nem só de saúde viverá o homem, nem só de idade viverá o homem, nem só de um monte de coisa viverá o homem. Jesus nos fala de uma missão que está acima dessas condições. Ele é que sabe o tempo, Ele é que sabe a condição, Ele endurece o coração de pessoas, Ele amolece o coração de pessoas. De uma hora para outra, chega para você: teu gerente do banco liga, fizeram um depósito na tua conta aqui, uma herança que você tem direito, você tem que vir assim, ou tem isso, ou alguém liga para você, um advogado, alguém fala: é o seguinte, você não sabia, mas você aí é bisneto do Silvio Santos. Você tem uma herança para você receber, também da família real, lá de Petrópolis. Ou você tem uma... O pastor Rogério não tinha uma herança para receber da família dele lá de Portugal, de uma hora para outra? De uma hora para outra as coisas podem acontecer. De uma hora para outra as coisas podem mudar. Você está entendendo? Assim, meu irmão, como as coisas ruins, as catástrofes, elas acontecem na velocidade de um míssil, os milagres também. Você está entendendo ou não? Aí, já melhorou o semblante um pouco, porque, pelo amor de Deus, eu estava quase
quase como o profeta lá, né? O Senhor falando para mim, diga para que esses ossos revivam. Porque a pior coisa é você lidar com um exército com um semblante derrotado. Não é verdade? Por que que... Eita! Se você assiste filmes as estratégias de exércitos antigos, você vai ver que eles tinham alguns costumes, né? Quando eles marchavam, batiam no escudo, bum. Até a polícia, choque, né? Batendo no escudo, marchando e batendo, e outros gritando, e tambor e coisa e tal, é justamente para intimidar o inimigo. Vamos lá, povo! Vamos, fazer igual Tomé, vamos lá para morrer com ele. O irmão Barbacena, ai Jesus, já me achou aqui para assumir o grupo, ai meu Deus do céu, eu não queria Jesus, porque eu trabalho o dia inteiro, eu não tenho tempo, eu não posso. Eu sou muito novo, pastor, tem que aproveitar a vida, eu sou muito velho, para mim já passou o tempo, já fiz demais. E eu não tenho dinheiro, tem que chamar esse povo que tem dinheiro aí, eu sobrevivo, você não sabe o que eu tenho passado. Esconder-se atrás da moita é a atitude de Adão. E vai sair do paraíso. E vai sair da presença de Deus. Desse jeito. Deus está chamando você para aguentar firme essa fase. E eu digo mais, para ser mais ousado que Satanás nessa fase. Como aconteceu com Abraão. Olha ali, meu irmão. Eu aprendi isso e eu faço isso. Por isso que eu sigo exatamente isso que está ali, ó. Que eu mandei fazer o banner. Exatamente o que está ali. Aqueles 3 princípios. Eu não deixo Satanás ser mais ousado do que eu. Eu não deixo. E Deus dá avanço. Não esqueça disso, nunca esqueça disso. Eu já vi cada milagre acontecer, cada situação acontecer, e eu tenho certeza que quando você passa por essas situações, você vai sair mais forte. Ah, pastor, semana passada, domingo, eu falei sobre não fugir do processo, não fugir. Senão você vai ter que voltar mais uma vez. Aí quando você começar a ser provado, desiste. E cada vez que você retorna ao processo, fica mais difícil. Mais difícil. E você vai ficando mais velho, e mais difícil, mais complicado, e menos disposto. Meu irmão, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas demais coisas, que demais coisas que Jesus está falando antes? Comida, bebida, vestimenta, teto sobre a cabeça, vos serão acrescentados. Deus vai cuidar disso tudo. Ele fala assim, olha os lírios no campo, eles não se vestem, mas eu vos digo que nem Salomão com todo o seu resplendor se vestiu como eles. É o vosso Pai Celestial que os veste. Olha os passarinhos aí, os pardais, eles não ajuntam em celeiro, porém o vosso Pai Celestial não nos deixa faltar nada. Vós valem muito mais do que lírios, do que pardais, ou do que passarinhos. Valem muito mais. Se você não souber quem é Deus, você não vai confiar nele nesse período de provação. Você só vai ficar botando pressão em pessoas. E aumentando o problema. Porque você vai ficar parecendo que está mastigando pimenta durante o dia. E a tua ira vai aumentar. A tua ansiedade vai aumentar. E você, viu? Se aquela pessoa não tivesse feito isso comigo, se aquela outra pessoa não tivesse feito isso, a intenção de Satanás é realmente descentralizar Deus na tua vida. Descentralizar Deus na tua vida. E eu tenho certeza, meu irmão, que você que está escutando essa mensagem hoje, essa mensagem veio para você, porque ela veio para mim e para qualquer um que está escutando ela. Eu não sei que período que você está passando, mas com certeza é um período de provação. Com certeza. E que Deus quer dar avanço para você. O que você quer fazer? Você quer ser mais ousado que Satanás quer te travar?
ou você quer se enquadrar em toda essa repreensão dele? Se coloque em pé, por favor. Há uma terra que mana leite e mel. As coisas ficarão melhores depois. Mas outras batalhas virão de novo. Põe a mão no teu coração. Você vai expor para Deus tudo isso. E você vai expor para Deus também a tua ousadia em tudo isso. O que você vai fazer? Eu vou orar junto com você. Deus vai ungir as tuas palavras. No nome de Jesus. Deus vai ungir. Mas Deus está te chamando para mais perto dele em tudo isso. Deus está chamando você como exército. Deus está chamando você para bradar no mundo espiritual. Ah, o pastor não chama a gente para orar. Chame você pessoas para orar. Convoque pessoas e vá e faça. Ah, meu marido não, a minha esposa não colabora. Ah, tenha iniciativa e as coisas vão mudar na tua vida. Arrebanhe pessoas para ajudar nesse propósito. Deus vai te honrar. Santo Deus, talvez alguém aqui está passando por um período de provação, de tentação. Talvez Satanás, no meio disso tudo, ele está aconselhando pessoas a pular de cima de um pináculo. Talvez Satanás está aconselhando pessoas a se dobrar diante dele, para que tenha várias coisas aí, aparentemente ao seu favor. Talvez Satanás está dizendo para que essa pessoa se iluda, achando que pedras são pães. Mas o Senhor tem nos ensinado que a nossa missão é eterna, que a nossa missão é maior. O Senhor tem nos ensinado, meu Pai, a vencer o pecado na tua casa. O Senhor tem nos ensinado a permanecer firme, a avançar, a nos especializar, a nos firmar. O Senhor tem nos ensinado o valor de permanecer firme, Pai. E o Senhor sabe o que cada pessoa aqui está enfrentando, sabe das dificuldades que cada pessoa tem enfrentado, porque enquanto essa mensagem estava sendo entregue, muitas coisas apontavam na mente dele, na mente dela. Em nome de Jesus Cristo, eu peço que o Senhor ministre e unja o propósito dessa pessoa em cima dessas dificuldades, dessa firmeza de caráter. Fortifica esses soldados, faz reviver, Pai, a boa expectativa e as palavras proféticas. Faz reviver, Jesus, a energia que vem do céu, para que esses demônios que estão tentando resistir caiam por terra em nome de Jesus. Toda a falta de atenção nossa, a arrogância nossa, fique destacado aos nossos olhos, para que venhamos corrigir essas falhas, venhamos melhorar nisso tudo, meu Pai, e no nome de Jesus, avançar para a Tua glória, levantar um altar em toda essa situação, ó meu Deus, que isso seja para a Sua glória, e que todas essas formas malignas que tentam contra a nossa vida caiam por terra em nome de Jesus Cristo, pois nós ligamos, Pai, a vitória, ligamos o avanço para a sua glória aos céus, em nome de Jesus, e todos digam, graças a Deus. Seja ousado, leve pessoas para diante da presença de Deus.